A história começa com Takeru, um Zé Ninguém corporativo preso num ciclo sem sentido de ir para o seu trabalho de treinamento de vida e voltar para uma casa vazia, até que um dia ele é invocado para salvar outro planeta no universo. Um dia, enquanto está sentado no sofá, ele se sente cansado da rotina interminável e deseja que houvesse algo fora do comum em sua vida. É quando ele é invocado para uma elegante festa do chá num lugar branco e brilhante. Ele se senta e pergunta ao homem elegante sentado do outro lado da mesa quem ele é. O homem explica que ele é algo como o senhor do universo que supervisiona o sistema solar, tipo o gerente de uma corporação espacial. Depois de colocar Takeru a par da situação, o supervisor explica que está com problemas para gerenciar o planeta chamado Manius, então decidiu intervir. O supervisor continua dizendo que planeja soltar uma gota d'água no mundo que criará ondas grandes o suficiente para ter um efeito dominó em todo o planeta. E essa gota d'água é ele. Ao ouvir isso, Takeru fica sobrecarregado pela enorme responsabilidade e recusa. Mas o supervisor o informa que ele está morto e sua alma simplesmente desaparecerá no nada se ele disser não. Takeru surta ao ouvir a notícia bombástica, mas o supervisor o acalma, garantindo que o abençoará com quaisquer dons que ele desejar. Quando Takeru pergunta o que isso significa, ele lhe dá ideias como mana ilimitada, uma habilidade de exploração para que ele possa coletar materiais valiosos e ganhar dinheiro facilmente, e uma bolsa para guardá-los. Depois de pensar profundamente, Takeru pede uma parceira fofa, e o supervisor garante que ele a encontrará em sua jornada. Nesse momento, a alma de Takeru começa a desaparecer, então ele anota algumas coisas apressadamente e se pergunta se ficará bem com a curta lista de presentes. Enquanto Takeru grita com ele por levar sua vida tão levianamente, o homem o despede com um desejo de boa sorte e a próxima coisa que ele sabe, acorda de seu cochilo no meio da floresta. Ele está sem saber o que fazer primeiro, então parte para encontrar a vila mais próxima. Logo ele consegue encontrar uma, mas percebe que precisa de dinheiro se quiser comprar comida lá. É quando ele se lembra que o supervisor o abençoou com uma habilidade de exploração e entra na floresta gritando "explorar" com entusiasmo. Ele fica instantaneamente envergonhado quando nada acontece e se pergunta se usou o encantamento errado, então tenta palavras diferentes até encontrar a certa, e cada item coletável ao seu redor se ilumina com símbolos. Takeru fica impressionado com sua funcionalidade e se pergunta se há uma maneira de obter informações mais detalhadas sobre os materiais. Como esperado, um menu aparece quando ele canta escanear e mostra que a flor em suas mãos é um item de rank B. Com isso, ele coleta todos os materiais da área e se sente um pouco desapontado ao ver que a maioria deles é lixo de nível inferior. De repente, ele nota uma pedra brilhante no meio e pensa que é bem bonita, esfregando-a como uma lâmpada de gênio. Mas ele logo descobre que é um item de rank C chamado Cocô Brilhante de Tamanduá Martelo. Ele fica bastante desapontado que o melhor item de sua coleta sejam excrementos de animais, mas decide que já reuniu o suficiente e segue para a vila mais próxima antes que a noite caia. Na entrada, o guarda fica impressionado com sua altura e pergunta se ele é um guerreiro experiente em batalhas, mas Takeru se apresenta como um humilde coletor. O guarda chamado Marlow explica que a vila não tem nenhuma loja especializada onde ele possa vender seus materiais, mas o aconselha a tentar a loja de conveniência. Dentro da vila, Takeru recebe muitos olhares estranhos por causa de sua altura. Logo ele encontra a loja de conveniência onde um lojista suspeito chamado Jerome pergunta ao rapaz alto o que ele está procurando. Imediatamente, Takeru pede ao homem para avaliar o magnífico cocô que ele pegou, e o lojista fica tão impressionado com sua qualidade que questiona como Takeru sequer o encontrou. O homem imediatamente lhe oferece 5 moedas de prata por ele, mas Takeru pergunta timidamente se 5 moedas de prata são suficientes e se pergunta quanto custa uma noite na estalagem. O lojista explica que uma noite custa 5.000 e uma prata vale 1.000, o que o choca porque isso significa que o cocô vale $50.000. Com isso, ele fecha o negócio, e o lojista fica tão emocionado que até esfrega o rosto no tesouro. Depois disso, Takeru mostra seus outros materiais e o homem se pergunta por que ele venderia coisas tão valiosas num lugar remoto. Quando Takeru explica que é apenas um viajante que coleta itens, o lojista lhe oferece um trabalho arriscado, mas bem remunerado, para coletar minério de Misril das montanhas. A princípio, Takeru hesita, mas concorda em tentar se conseguir um mapa. O lojista deixa cair uma bolsa com $3,5 milhões dentro e lhe deseja boa sorte em sua jornada, avisando casualmente que pode haver monstros esperando na estalagem. Mais tarde naquela noite, na estalagem, Takeru deita-se na cama, desejando poder tomar um banho quente.
Nesse momento, uma empregada fofa bate à sua porta e lhe traz uma tigela de água morna quase tão pequena quanto ela. Quando ele pergunta como deveria tomar banho com aquilo, ela explica que o melhor que ele pode fazer é se limpar, já que apenas nobres podem pagar por um banho de verdade. A decepção de Takeru é imensurável ao ouvir que não há banhos. Então a empregada lhe diz que ouviu que magos podem limpar pessoas com magia, mas não há magos na vila. No entanto, isso lhe dá esperança, e ele rapidamente a agradece com uma gorjeta generosa. Depois que ela sai, Takeru começa a testar diferentes encantamentos para o feitiço de limpeza, até que um jato de água de repente envolve seu corpo e o deixa impecavelmente limpo. Embora ele esteja feliz, é revigorante. Ainda assim, não se compara à satisfação de um banho quente e vaporoso. Na manhã seguinte, ele vê Luke com seu símbolo de espada pela primeira vez desde que começou a usar sua habilidade. Mas assim que ele se move pelos arbustos para verificar, ele leva um susto com um corpo morto. Depois de se acalmar, ele olha mais de perto e encontra uma carta ao lado, da irmã da pessoa, agradecendo-o por ajudar o pai deles e implorando para que ele ficasse seguro e voltasse para casa logo. Takeru se sente mal e dá ao corpo um enterro adequado. Ao pôr do sol, ele desenha um círculo mágico ao seu redor para criar uma barreira e começa a cozinhar sopa num fogão improvisado alimentado por pedras de fogo. Assim que ele adiciona a carne de alta qualidade, ele toma um gole e celebra por comer a melhor sopa que já provou. Durante a noite, ele caminha pela floresta do dragão antigo usando um feitiço de luz para ajudar a coletar materiais ao longo do caminho. Takeru nota como é estranho que não haja monstros ou sequer sinais de vida, mas ele decide aproveitar o vento e corre rapidamente em direção à luz que ele pensa ser a saída da floresta. No entanto, ele corre direto para a beira e despenca num enorme desfiladeiro onde rapidamente descobre a palavra mágica para voar e mal consegue se salvar de uma dolorosa aterrissagem forçada. No fundo, ele fica chocado ao ver um número esmagador de sinais de minério espalhados por toda parte, então ele saca sua picareta e começa a minerar. Depois de extrair toda a prata da área, ele começa a procurar por Misael, ou quando de repente o chão treme violentamente. Percebendo que provavelmente deveria sair antes que o lugar todo desabasse, ele decide acelerar sua mineração lançando um feitiço de explosão nos próximos pontos de minério mais fáceis. Para sua alegria, acaba sendo Miss Hill de verdade, mas ele fica desapontado ao ver que a quantidade é lamentavelmente pequena. Então ele toma a decisão ousada e estupidamente corajosa de ir ainda mais fundo apesar dos terremotos. Enquanto desce, Takeru avista um túnel estreito que se abre para uma vasta caverna brilhando com uma luz azul. Quando ele se aproxima, seus olhos se arregalam de admiração ao ver um lago subterrâneo com água incrivelmente pura. E quando seu escaneamento revela que é água de mana de dragão de rank S, ele fica boquiaberto. Ele mergulha em pensamentos, imaginando se o dragão antigo viveu ali e ignora completamente a voz furiosa do dragão ecoando pela caverna, exigindo saber quem ousa perturbar seu sono. Bem quando Takeru, sem saber, junta as mãos para tomar um gole, a superfície calma explode, e um dragão colossal emerge, fixando furiosamente seus olhos no humano que ousou ignorar suas palavras. Ao ouvir o rugido intimidador do dragão, Takeru apenas lhe dá um olhar atônito, impressionando a fera por ele conseguir suportar sua aura esmagadora. Então, ele imediatamente cai de joelhos, curvando-se à criatura mítica como se fosse seu chefe irritado de casa. Divertido com sua ousadia, o dragão pergunta seu nome e fica surpreso ao saber que ele é apenas um humano. Ele aponta que a mana fluindo pelo corpo de Takeru é tão pura e abundante que acidentalmente o despertou de seu longo sono. Takeru age como se não soubesse de seu potencial mágico, mas o dragão afirma que ele tem quase a mesma quantidade de poder que ele próprio e se apresenta como o dragão antigo, Voldeus. Takeru acha o nome muito complexo e casualmente pergunta se pode chamá-lo de Senhor Vole. Voldeus, surpreendentemente, não se ofende e, em vez disso, pede a Takeru que lhe empreste um pouco de sua mana pura para ajudar a chocar seu filho. O dragão explica que sua própria magia é impura, e o ovo não pode chocar por causa disso, oferecendo recompensá-lo com um grande pedaço de minério de Misrael em troca de sua ajuda. Depois disso, Voldeus aponta para o lago e faz um enorme ovo preto emergir da água brilhante. Segurando o ovo com cuidado, Takeru pergunta como chocá-lo, e Voldeus lhe diz para canalizar sua magia para ele da mesma forma que fez ao criar sua luz mágica. Quando ele lança magia de calor no ovo para fazê-lo chocar, o fluxo avassalador de energia esgota sua alma. Enquanto o dragão ri como um maníaco, Takeru lamenta que morrerá tão cedo, logo depois de chegar a um mundo novo e tão maravilhoso. Em seguida, ele sente sua alma afundar num vasto oceano onde uma versão de cabelos pretos do supervisor aparece, surpresa por ele não ter fugido ao ver o dragão como uma pessoa normal, e por já ter mudado as leis do mundo tão cedo.
Vendo a confusão de Takeru, o supervisor de cabelos pretos admite que está com ciúmes de Takeru ter conquistado mais em dias do que ele em milhares de anos. Depois disso, ele diz que irá nerfar as bênçãos que seu homólogo lhe deu e acrescenta que o pedido de Takeru por uma parceira fofa se tornará realidade em breve. Então, Takeru acorda com o som de um estranho canto de pássaro. Ele diz a Voldeus que não é fofo fazer barulhos estranhos na idade dele, mas quando ele lança um feitiço de luz, vê um pequeno bebê dragão. Voldeus lhe diz para dar um nome ao recém-nascido e Takeru fica chocado ao receber uma honra tão grande. O dragão antigo o humilha, esclarecendo que ele já tem um nome verdadeiro e sua escolha servirá apenas como um apelido. Depois de pensar muito por um minuto inteiro, Takeru decide chamá-lo de B de Black, preto, porque ele tem pele preta. Voldeus se confunde e admite que também gosta de B de Black, Voldeus. Com isso resolvido, o dragão antigo diz que confiará seu bebê a Takeru, deixando-o atordoado por ele estar bem em confiar seu filho a um completo desconhecido. Voldeus explica que pode confiar nele porque Takeru é forte, e depois de teletransportar a recompensa para sua bolsa, o poderoso dragão desce lentamente de volta ao lago. Takeru então pergunta ao pequeno se ele o acompanhará em sua jornada de coleta, e o fofinho solta um rugido alegre. Antes de partir, Takeru dá a Bee uma boa limpeza para tirar o cheiro terrivelmente de peixe. Assim que os dois finalmente saem da caverna, o sol já está se pondo e Takeru está com fome, então ele diz a Bee que é hora de montar acampamento. Ele pega um pouco da água de mana e a coloca num copo de sua bolsa, que Voldeus havia ligado ao lago subterrâneo lá na caverna. Bee engole felizmente um copo cheio e imediatamente pede mais, então Takeru continua derramando a água mágica até que o pequeno esteja satisfeito, para que ele cresça forte e saudável. Então, Bee o surpreende perguntando se ele também quer uma bebida. Assim, depois de se hidratar com água fresca e refrescante, Takeru monta uma barreira ao redor do acampamento deles. Ele se lembra de ter aprendido na loja de conveniência que pedras mágicas são um recurso raro, mas isso não é um problema, já que ele pode facilmente criá-las do nada usando sua magia ilimitada. Assim que a fogueira queima brilhantemente, ele frita um bife e cozinha um pouco de sopa, mostrando orgulhosamente a Bee como uma refeição combinada. Embora seja a mesma sopa de carne que ele come todos os dias desde que saiu da cidade, Takeru ainda ama demais para se cansar. Nesse momento ele vê Bee olhando com olhos estrelados e babando como um cachorrinho faminto, então ele enche uma tigela pequena para ele. No momento em que Bee toma um gole, ele solta um guincho fofo depois de queimar a língua. Quando Takeru esfria a sopa, Bee começa a engolir uma tigela após a outra, até que o pequeno esteja tão cheio que ele se joga no chão, pronto para dormir. Vendo isso, Takeru se sente aliviado que Bee pode comer a mesma comida que ele e não precisa apenas observá-lo em cada refeição enquanto bebe apenas água. Ainda assim, ele pergunta se o pequeno se sente sozinho longe de sua verdadeira família, mas o fofinho sobe em seu colo e solta um pequeno rugido. Takeru interpreta isso como sua maneira de dizer que está bem enquanto estiverem juntos, e esse pensamento aquece seu coração. Nesse momento, ele escaneia o status de B e percebe que o bebê dragão de rank B já possui algumas habilidades absurdamente fortes. Mesmo assim, ele acredita que o pequeno ainda precisa de proteção, então ele dá uma breve palestra sobre não fazer nada perigoso, mesmo que se sinta forte. Mas antes que ele possa terminar, Bee já está cochilando. Nesse momento, Takeru fica um pouco preocupado que esta seja a parceira fofa que ele desejou, e se pergunta se o supervisor realmente o enganou com uma parceira réptil. Na manhã seguinte, ele sobe uma colina íngreme enquanto Bee voa preguiçosamente atrás dele, e ele percebe que a floresta escura pela qual ele passou antes não parece mais assustadora ou perigosa. Enquanto Bee voa em direções aleatórias, Takeru começa a escanear a área próxima em busca de novas ervas e materiais. Nesse momento, Bee de repente dispara em sua direção, com os olhos arregalados de pânico. Então Takeru rapidamente ativa seu escaneamento e encontra vários inimigos escondidos esperando nos arbustos. Ele percebe que pode ter sido seu mau cheiro corporal de antes que manteve os monstros afastados, e eles estão de volta agora que ele se foi. Ainda assim, ele fica animado pensando nos novos materiais que pode obter deles. Nesse momento, um falcão de rocha aparece por trás e ruge violentamente, mas ele não está nem um pouco assustado, já que a coisa parece mais um hamster comparado a Voldeus. Quando o escaneamento mostra que tem carne de coxa suculenta, Takeru até começa a babar. Ele rapidamente monta um escudo mágico e invoca pingentes de gelo que perfuram diretamente o peito do falcão, facilmente garantindo uma fonte gratuita de carne suculenta. Depois disso, Bee o avisa sobre uma matilha de lobos atrás deles, mas tudo o que Takeru vê é ainda mais carne grátis. Quando um dos lobos avança contra ele, ele lança magia de velocidade e redução de peso para deixar seu corpo leve o suficiente para que um único salto o lance no ar. Então, ele usa endurecer para aumentar sua força e nocauteia o lobo com um chute forte na cabeça.
Em seguida, ele desvia facilmente de suas caudas semelhantes a cobras e soca outro bem no nariz. Bee fica impressionado ao vê-lo exibir o alcance de suas pernas longas, e logo ele acaba com o resto da matilha. Depois disso, Takeru coleta alegremente a carne grátis e se prepara para seguir em frente até que ele detecta mais de 100 monstros esperando por ele na floresta. Bee percebe que ele não tem certeza do que fazer, então o pequeno dragão tenta o máximo para levantá-lo no ar. Takeru ajuda, lançando redução de peso em si mesmo, mas isso apenas os envia disparando para cima tão rápido que ele grita como um maníaco, chamando a atenção de uma garota loira por perto. Então Bee de repente perde o controle de seu capuz e o envia em um mergulho de nariz no chão, embora as árvores felizmente amorteçam sua queda. Mais tarde ele acorda com Bee lambendo seu rosto com aquele cheiro familiar de peixe, e ele percebe que eles já chegaram ao outro lado da floresta. Vendo isso, ele agradece a Bee pela viagem rápida, mas avisa o pequeno para ir com mais calma da próxima vez, já que ele é apenas um humano. Quando Takeru o elogia, Bee fica tão feliz que o abraça apertado e acidentalmente o acerta com a cabeça bem no fígado. No caminho de volta para a vila, Bee fica curioso sobre o graveto na mão de Takeru, então ele explica que é um galho de Yggdrasil que ele encontrou em sua bolsa. Ao ouvir isso, o bebê dragão sopra um pouco de fumaça mágica nele, e o graveto se transforma instantaneamente num grande cajado de madeira. Takeru fica surpreso ao ver o graveto crescer tanto com apenas um sopro de hálito mágico e espera que isso não faça as pessoas o confundirem com algum grande mágico. Nesse momento, um rugido monstruoso ecoa pela floresta e ele diz a Bee para ficar cauteloso. À medida que o barulho aumenta, Bee fica impaciente e voa direto em direção a ele, forçando Takeru a segui-lo. Quando ele o alcança, encontra o bebê dragão circulando uma árvore e descobre uma elfa ferida escondida atrás dela. Vendo sua condição, ele pergunta se um monstro a atacou, mas acontece que o rugido monstruoso veio de seu estômago, que estava vazio há 3 dias. Takeru rapidamente lhe dá um pouco de água, que ela bebe até a última gota, mas isso não faz nada pela sua fome, então ele também lhe entrega o almoço que comprou na vila. Assim que ela vê comida, ela arranca de sua mão e devora o taco frio, suas papilas gustativas sentindo-se no paraíso depois de passar tanto tempo faminta. Depois disso, ele pergunta por que ela não tem comida, mesmo estando perto da vila, e a elfa responde que estava com muita pressa. Takeru a ridiculariza por um erro tão primário, o que a deixa furiosa o suficiente para encará-lo de perto. No entanto, seu cheiro terrível o pega de surpresa, e ele solta que pensava que elfos deveriam cheirar a flores frescas em vez de adubo de esterco. Ao ouvir isso, a elfa fica vermelha de indignação, agradece a ele a contragosto pela ajuda e sai correndo para tomar um banho, gritando que dizer que ela cheirava a esterco foi completamente desnecessário. Depois daquele encontro estranho, Takeru coleta mais alguns materiais e sai da floresta, onde Bee aponta para uma carruagem à distância. Quando ele avista o unicórnio puxando-a, ele parece maravilhado, e o homem que dirige a carruagem pergunta se ele precisa de uma carona. Enquanto Takeru menciona que está indo para a Vila Tarmí, o homem nota seu cajado e se pergunta se ele é um mago. Embora Takeru insista que é apenas um coletor, o homem parece impressionado e lhe oferece uma carona, já que sua família também está indo para a vila. A princípio, Takeru hesita, dizendo que pode ser grande demais para caber na carruagem, mas os filhos do homem riem, pensando que é uma piada, então ele ri junto e entra. A filha do homem convida Takeru para se sentar com ela, e ele acaba se dando surpreendentemente bem com as crianças, o que funciona a seu favor, já que isso baixa a guarda dos pais delas. Durante a viagem, o homem comenta que a carruagem anda suavemente mesmo com um grandalhão como ele a bordo, e sua esposa diz orgulhosamente que o lema da Vila Tormí é ajudar qualquer um que precise. Takeru ficou impressionado com a ousadia das crianças pequenas em viajar tão jovens, e quando elas ficam muito amigáveis com ele, ele pergunta brincando o que elas fariam se ele se revelasse um criminoso perigoso. O filho ri de sua pergunta boba, dizendo que o sino mágico já teria disparado, e a mãe deles mostra o item útil que toca sempre que alguém perigoso se aproxima. Vendo a pedra mágica dentro, Takeru percebe que provavelmente poderia fazer um ele mesmo e diz seu nome quando se lembra que ainda não se apresentou. A mãe se apresenta e as crianças, e o homem diz que é Porn. Nesse momento, a voz de Bee vaza do manto de Takeru, e as crianças perguntam curiosamente o que ele está escondendo. Takeru tenta disfarçar, dizendo que é apenas um monstro raro que ele mantém consigo, mas Elisa o assegura que não há necessidade de ser secreto, já que muitos aventureiros têm monstros como companheiros. Ao ouvir isso, Takeru diz a Bee para sair e prometer não morder ninguém, e no momento em que as crianças veem o pequeno, elas instantaneamente se tornam fãs, enquanto os pais o reconhecem como um tipo de dragão.
Porém pergunta se isso significa que Takeru é um cavaleiro dragão. Então ele explica que simplesmente encontrou um ovo por pura sorte e o chocou, mas isso só o surpreende ainda mais. Elisa diz a ele que cavaleiros dragão são raros, e poucas pessoas já viram um dragão de verdade. Takara pensa que a aula saiu direto de um jogo, e ele mal pode esperar para conhecer um cavaleiro dragão de verdade um dia. Mais tarde naquela noite, ele surpreende a família com sua magia de luz, e monta uma barreira como de costume. E quando perguntam se isso é suficiente para afastar monstros, ele os assegura de que Bi sempre os protegerá se algo acontecer. Ao ouvir isso, toda a família se sente imediatamente à vontade, e Takeru percebe o quão profundamente as pessoas confiam em dragões neste mundo. Então, Elisa diz que é hora de cozinhar o jantar, mas Takeru se oferece para cuidar disso como um sinal de agradecimento. Ele tira 3 panelas gigantes e uma dúzia de ingredientes de sua bolsa, chocando as crianças que pensam que ele é um mago incrível. Ele ri e admite que não é nem perto disso, dizendo que é tudo graças à sua caixa de itens. Depois disso, ele prepara uma refeição flamejante como sempre, impressionando toda a família de Porin, e no momento em que as crianças provam, seus rostos se derretem de alegria. Elisa elogia a culinária de Takeru, enquanto Porin abaixa a cabeça, tremendo e chorando. Quando a esposa pergunta, ele explode em lágrimas de felicidade, dizendo que ansiava por comida de verdade após só comer carne seca, e ver os filhos felizes torna tudo ainda melhor. O colapso emocional do homem adulto faz Takeru cair na gargalhada, e todos brincam e riem sobre isso. Depois disso, Porin tira um violão e começa a tocar, enquanto Elisa canta, deixando as crianças e Bi mostrarem seus passos de dança animados. Enquanto as crianças o puxam para dançar com elas, Takeru percebe que nunca soube o quão reconfortantes noites como esta poderiam ser, comparado a comer sozinho em um quarto vazio em casa. Na manhã seguinte, Bi e as crianças estão dormindo profundamente enquanto Takeru já está acordado, polindo cuidadosamente suas tesouras. Elisa aprecia seu esforço e diz que pessoas que cuidam de suas ferramentas são boas em seu trabalho. Takeru pensa que coletar pode ser seu tipo de trabalho favorito. E quando Porin diz que eles sairão depois do café da manhã, uma ideia divertida surge em sua cabeça. Acontece que ele queria dirigir a carruagem. Vendo o unicórnio acelerar assim que ele o ordena, Porin fica impressionado com a rapidez com que os dois se tornaram amigos. Logo, a vila aparece à vista, e a família de Porin o deixa no portão, agradecendo por ajudá-los. O guarda diz que deve ser primavera novamente se Porin está de volta, já que ele sempre vem por esta época para vender roupas, e é difícil para o pobre homem alimentar sua família porque ele não é bom em caçar. Takeru percebe que foi por isso que o pobre Porin chorou ao ver carne depois de tanto tempo e que suas habilidades de coleta são uma bênção para pessoas assim. Depois, enquanto Bi brinca com as crianças, ele espalha seus materiais na loja de Jerome, mas secretamente mistura minério mágico de Misrael. O lojista imediatamente pega as pedras brilhantes para avaliá-las em detalhes sérios. E depois de fazer barulhos de velho por alguns minutos, Jerome sussurra baixinho que este é um minério mágico de Misrael incrivelmente raro. Takeru não está muito surpreso, já que ele o misturou de propósito, mas Jerome está morrendo de vontade de saber onde ele o encontrou porque é um material lendário. Ele explica que mais algumas peças lhe dariam mais poder do que todas as pedras mágicas do país. Quando Takeru diz que apenas o encontrou jogado em algum lugar, o velho lhe dá o conselho de que ele é claramente um gênio em coletar itens raros, mesmo que lhe falte bom senso. É por isso que Jerome sugere que ele vá para a movimentada cidade de Belcaim, onde há muitas informações e uma guilda de aventureiros onde ele pode adquirir conhecimento e vender para compradores maiores. Embora Jerome lamente perder um cliente tão valioso, ele diz que ficará feliz se Takeru se tornar famoso e der um destaque à sua pequena loja. Depois de pensar um pouco, Takeru fica animado para ir para a cidade e passa aquela noite na cama com Bi, lendo sobre a guilda dos aventureiros em Belcaim. Deitado, ele decide aproveitar ao máximo a vida de fantasia, tornando-se aventureiro e ganhando dinheiro para viajar e ver tudo. De repente, ele se senta, quase derrubando Bi, e declara em voz alta que sua próxima missão é ir à guilda em Belcaim e se inscrever. Mas depois daquela explosão de energia, ele acaricia gentilmente seu parceiro fofo e diz que eles deveriam relaxar primeiro, já que ele ainda tem algumas coisas para fazer na vila. Naquela noite, ele vai ao festival onde desfruta de comida de primeira linha, enquanto corre brincando com as crianças. As crianças também o arrastam para se juntar aos seus jogos como de costume, e ele até leva um pedaço de frango para o guarda porque o homem também é um amigo.
Ele passa os próximos dias coletando mais materiais e, em seu último dia, ele coleta seus itens processados de uma senhora local que fica triste e diz que sentirá muito a falta dele quando ele partir. Ela diz a ele que todos na vila desejam que ele pudesse ficar mais tempo e Takeru admite que também quer ficar, mas ele também quer ver mais do mundo do que qualquer outra coisa. Ao ouvir isso, a senhora respeita seu sonho e lhe dá uma lancheira para a estrada, já que a jornada para Belcaim leva um mês inteiro. Após fazê-lo prometer que voltaria, ela continua empilhando mais lancheiras por pura bondade, e ele se sente sortudo por ter armazenamento infinito. No quarto, ele se pergunta o que poderia criar com o minério mágico restante, já que Jerome não o comprou, e Bee tenta pensar até o pequeno cérebro do bichinho desligar. Quando Takara olha para a lâmpada antiga em sua mesa, ele decide usar seu conhecimento para criar algo útil para a vila antes de partir. Lembrando como o guarda sempre trabalha incansavelmente, ele de repente tem uma ideia louca de fundir a lâmpada com uma pedra mágica. Ele se concentra muito em visualizar como o item deve ser, e acaba sendo um grande sucesso. Na manhã seguinte, enquanto toda a vila se reúne para se despedir com um adeus alegre, ele diz ao guarda que fez um item mágico que pode criar uma ampla barreira ao redor da vila, impedindo que qualquer um com más intenções entre. O guarda não consegue acreditar que ele está dando algo tão valioso, mas Takeru diz que é sua maneira de retribuir toda a bondade e favores que todos lhe mostraram. Dito isso, ele promete que voltará um dia porque a Vila Tormi é seu verdadeiro lar, e eles compartilham um momento de despedida emocionante. No entanto, o velho Jerome de repente pega o item mágico das mãos do guarda, esperando que Takeru não tenha realmente usado a lendária pedra mágica para fazê-lo. Mas antes que ele possa confirmar qualquer coisa, Takeru sai correndo da vila em velocidade máxima, animado para ver que tipo de lugar a cidade dos aventureiros será. Na estrada para Belcaim, ele desfruta de uma caminhada tranquila enquanto ouve os adoráveis sons de dragão bebê de Bee. Justo então, ele avista um monstro caranguejo enorme bloqueando o caminho à frente. Ele escaneia a criatura misteriosa com cautela, mas sua carranca rapidamente se transforma em um sorriso, quando ele percebe que sua descrição menciona carne suculenta. Ele diz animadamente ao dragão bebê que carne de caranguejo é absolutamente deliciosa, e ele se prepara para caçá-lo. Antes que ele se movesse, Bee voa em velocidade máxima e solta um rugido supersônico que instantaneamente faz o caranguejo cair e espumar. Takeru fica surpreso que seu parceiro fofo possa fazer algo assim, mas então são emboscados por mais 2 caranguejos, formando um ataque de pinça. De costas para Bee, ele diz que não deve ser um problema, mesmo que estejam cercados, já que caranguejos só podem se mover de lado, mas ele entra em pânico no momento em que vê os crustáceos enormes de repente correrem direto em sua direção. Pouco antes de os 2 caranguejos colidirem com eles, Bee o levanta no ar e os monstros caranguejos se chocam um contra o outro. Takara agradece a Bee e desce, pronto para coletar um pouco de carne de caranguejo, mas o primeiro caranguejo de repente acorda novamente e o ataca. Takara alegremente prepara seu cajado, vendo o jantar vir até ele. Ele o balança para um home run limpo e faz um toque de punho com Bee após o trabalho em equipe. À noite, ele corta as patas do caranguejo, joga-as numa panela gigante que tirou de algum lugar e aquece água com sal para ferver a carne. Depois que a carne termina de cozinhar, os 2 praticamente se derretem de felicidade enquanto se deliciam com as suculentas patas de caranguejo. Cerca de um mês depois, Takeru finalmente chega ao seu destino. Ele fica atordoado com a escala massiva e a arquitetura majestosa da cidade do comércio, conhecida por abrigar a guilda mais forte de todo o continente. Vendo que os guardas estão inspecionando a todos, ele se junta à fila na esperança de poder disfarçar sua caixa de itens como apenas uma bolsa mágica normal. Quando finalmente chega a sua vez, a senhora no portão o convida a entrar, então ele esconde Bee, e entra para responder a algumas perguntas enquanto ela verifica os itens que ele está carregando. O guarda pergunta se ele veio vender materiais, já que ele parece um coletor, mas Takeru explica que está ali para se tornar um aventureiro. O guarda não se surpreende, já que Belcaim é a cidade do comércio e dos aventureiros, mas ele ainda precisa seguir o procedimento, então ele pede permissão para inspecioná-lo usando uma ferramenta mágica que detecta indivíduos suspeitos. Quando o guarda termina a varredura, nada estranho aparece, e a senhora confirma que ele também está limpo. Isso deixa Takeru curioso sobre como as pessoas comuns veem seu status. Então ele usa discretamente sua habilidade de avaliação no item mágico, que simplesmente o identifica como um cara que é muito bom em encontrar materiais de qualidade. Felizmente não revela a enorme lista de bênçãos que o supervisor escreveu para ele.
Depois disso, o guarda diz que ele está livre para entrar, mas ele curiosamente pergunta o que significa a bênção do dragão. Takara decide ser honesto e diz a Bee para sair. Ambos os guardas se iluminam instantaneamente quando veem seu adorável parceiro, mas o guarda sugere que ele coloque algum tipo de marca ou etiqueta em Bee para que todos saibam que o dragão pertence a ele. Ao ouvir isso, Takeru lembra da coleira que ganhou das crianças da vila e a coloca cuidadosamente na cauda do dragão bebê, que o pequeno parece amar. Em seguida, eles dizem que reportarão ao prefeito que um dragão está na cidade, mas não será problema, desde que Bee se comporte. A senhora dá a Takara as direções para a guilda dos aventureiros, enquanto o guarda abre o portão e o recebe calorosamente em Belcaim. Quando ele sai do túnel escuro e entra na cidade aberta, ele fica completamente impressionado com a vibrante paisagem de fantasia diante dele. Sem perder um momento, ele segue direto para o grande edifício marcado por uma placa elegante. Vendo Takara espiar timidamente e entrar pela porta da frente, uma alegre garota coelho chamada Ariana o cumprimenta e o recebe na Europa, a guilda conhecida por permitir que quase qualquer um se junte. Ela se apresenta como a recepcionista e pede que ele preencha suas informações no formulário de registro. Enquanto Takeru percebe que pode ler as palavras e se pergunta como escrever, seu nome se traduz magicamente sozinho. Ariana fica surpresa ao ver que ele se registrou como coletor de materiais e pergunta se ele tem alguma experiência real em combate. Takeru diz que derrotou todos os tipos de monstros, de pássaros a caranguejos, mas ela pergunta ceticamente se ele tem alguma prova real. Ele a avisa que tem um bem grande no bolso, mas ela o subestima e pede para ele tirar. Ao ouvir isso, ele casualmente tira um corpo de caranguejo gigantesco e o joga na mesa dela, que instantaneamente desmorona sob seu peso massivo. Todos os aventureiros próximos se aglomeram em choque quando veem a Ariana fugir em pânico, mas um deles curiosamente pergunta a Takeru se ele por acaso tem uma caixa de itens, e ele responde que sim. O Homem-Urso usa uma habilidade estranha para verificar e confirma que Takeru está dizendo a verdade porque ele tem uma aura azul. Takeru fica confuso ao ouvir isso, então o Homem-Urso explica que ele usou Ables, uma habilidade de detecção que mostra alguém como azul se não for um encrenqueiro. Dito isso, o Homem-Urso assegura a Ariana que está tudo bem em negociar com ele, mas Takeru o corrige dizendo que não veio vender nada. Ele realmente quer se tornar um aventureiro, e aquele caranguejo gigante é apenas o seu jantar. Seu gosto ridículo por comida deixa todos sem palavras, mas o Homem-Urso rapidamente deixa isso de lado e pergunta se ele está viajando sozinho. Takeru diz que também tem um parceiro, e a expressão de todos muda no momento em que veem que ele tem um dragão como companheiro. Percebendo que as pessoas já estão olhando para Bee com inveja, Ariana rapidamente o puxa para uma sala privada. Lá, ela carimba seu formulário e lhe entrega uma pulseira de rank F, explicando que é política padrão para todos os iniciantes começarem de baixo. Vendo isso, Bee abana o rabo feliz, já que suas pulseiras combinam agora, e os dois batem os pulsos para celebrar seu início oficial como aventureiros. No dia seguinte, Takeru expõe os pertences do aventureiro morto cujo corpo ele encontrou na floresta perto da Vila Torme. O nome do garoto era Belria Fend, e Takeru ouviu na guilda que ele estava em uma missão para ganhar dinheiro para o remédio de seu pai. Vendo quanta dor o velho está sentindo, Takeru pede silenciosamente permissão para tentar algo. Mais tarde na guilda, ele expõe todos os itens que coletou para uma missão, e o balconista brinca que o cliente deles ficará impressionado com o tamanho de seus cogumelos. Nesse momento, um par de orelhas de coelho curiosas espreita ao redor da esquina. Ariana caminha timidamente até Takuru com uma pilha de pedidos de clientes que especificamente querem que ele aceite seus trabalhos. Vendo quantos são, ele pega alguns por enquanto e segue para o grande banho público cheio de água verde limpa. Ele se lembra de meio mês atrás, quando veio pela primeira vez ao banho público em Belcaim e viu o quão sujo era. Então ele usou magia para remover todas as impurezas para que pudesse desfrutar de um mergulho relaxante todos os dias. Nesse momento, seu amigo Homem-Lagarto chamado Clay se junta a ele. Takeru fica surpreso que Clay tenha vindo tão tarde da noite, e o Homem-Lagarto explica que sua velha ferida está agindo novamente. Isso lembra Clay de ter ouvido que Takeru curou doentes nas favelas, e ele se surpreende ao saber que Takeru também usa magia de cura. Takeru diz humildemente que apenas copiou algo que viu, mas Clay fica impressionado quando Takeru admite que não o fez por dinheiro, dizendo que teria feito uma fortuna. Ao ouvir isso, Takeru brinca que espera não ser atacado por médicos irritados por arruinar seus meios de subsistência. Clay ri de sua calma e pergunta sobre sua promoção. Quando Takeru diz que não quer subir de rank e prefere ser discreto, Clay o aconselha a ser mais egoísta e aprender sobre como o mundo funciona.
No dia seguinte, ele vai à guilda para receber seu pagamento, e o balconista tenta educadamente convencê-lo novamente a atualizar seu rank. Ele explica que há muitos benefícios, mas Takeru assegura de que não tem intenção de subir na hierarquia porque isso só convidaria problemas para sua vida pacífica, mesmo que a guilda ganhasse com isso. Enquanto ele silenciosamente deseja que seus dias lentos e tranquilos permaneçam assim, um homem rompe pela porta da frente e grita que há um ataque de goblins. A guilda entra imediatamente em ação, recrutando todos os aventureiros de Rank D e acima para defender, mas Takeru casualmente sai porque ele é apenas um inocente Rank F sem negócios no campo de batalha. No entanto, quando o mestre da guilda o vê saindo sorrateiramente, ele imediatamente diz a Takeru que ele também tem que se juntar. Na reunião de estratégia, o mestre da guilda explica que os goblins avançarão para Belcaim pelo sul, então é trabalho deles garantir que nenhum cruze a ponte sobre o rio. De pé na multidão de homens apaixonados, Takeru se sente como um estudante de artes preso no meio de um time de futebol americano do ensino médio. Do nada, os homens fera ao lado dele começam a zombar dele por ser um rank F inútil e dizem pra ele ficar fora do caminho deles. Logo depois disso, o mestre da guilda pergunta a Takeru se ele é a estrela em ascensão que o avaliador mencionou e o elogia por receber elogios de alguém que quase nunca se impressiona com ninguém. Depois disso, a reação calma de Takeru à habilidade de intimidação do mestre da guilda só faz o homem ganhar mais respeito por ele. E para a surpresa do homem fera, o mestre da guilda Rotor diz que Takeru tem um alto potencial, de fato. Ao sair, o mestre da guilda diz que Takeru pode se proteger no campo de batalha e o ordena a cuidar dos que precisam de proteção. Vendo o mestre recrutar um Rank F pela primeira vez, Museli se desculpa pelo pedido egoísta e animadamente lhe deseja boa sorte. Ela se apresenta como uma usuária de magia de cura e fica toda animada para trabalhar junto com ele e deixar o mestre da guilda orgulhoso. Mas ele diz a ela com um sorriso sem jeito que ficar muito animado pode ser perigoso às vezes. Na manhã seguinte, Museli começa a chorar à mera vista de um monstro pássaro, e quando ele diz a ela para se acalmar, ela acaba tendo um ataque de pânico completo. Takeru percebe que precisa acalmar na chorona se quiser paz mental, então ele segura seus ombros firmemente. Museli se recusa a admitir o medo, mas ele diz que ela é uma bagunça emocional, tremendo da cabeça aos pés antes mesmo dos goblins atacarem. Ele a aconselha a focar em curar os feridos e fazer seu trabalho, pois estará segura e longe da batalha. Dito isso, ele a assegura de que não há nada de errado em ter medo porque é completamente normal, e o medo é o que lhe dá a força para lutar e fazer o que for preciso para sobreviver. O discurso digno de Oscar de Takeru faz a pequena garota se alinhar instantaneamente e ela promete dar o seu melhor. Vendo tudo isso, Clay se aproxima dele com um sorriso presunçoso e repete as próprias palavras de Takeru de volta para ele, apenas para provocá-lo. Takeru mantém o que disse com orgulho, e Clay deixa claro que ficou genuinamente impressionado ao ver Takeru dar um discurso tão apaixonado. Mudando de assunto, Takeru pergunta a Clay por que ele não está na vanguarda, e Clay responde que não consegue se mover de forma confiável em dias úmidos como este por causa de suas velhas feridas. Takeru lembra das enormes marcas de garras nas costas e pergunta se são a causa, o que abala Clay. Após um momento de silêncio, Clay se surpreende que Takeru seja o único que nunca o envergonhou por ter uma cicatriz nas costas como guerreiro, já que geralmente são sinal de covardia. No entanto, Takeru considera a possibilidade de que ele as tenha conseguido protegendo alguém, e mais importante, Clay ainda está vivo, então pode continuar protegendo outros com sua vida. Clay sorri maravilhado com seu pensamento sábio e fundamentado. Logo depois disso, eles ouvem uma sirene que sinaliza monstros passando pela linha de frente, então ele rapidamente pega sua lança e diz a Takeru que ele tem que ir. Takeru questiona como ele fará isso quando mal consegue se mover em tempo chuvoso por causa de sua ferida, mas Clay jura protegê-lo mesmo que isso custe sua vida. Com isso, ele parte para as linhas de frente. Takeru então observa Mazeli tranquilizando e curando um soldado ferido, mesmo tendo chorado há pouco. Naquele momento, ele lembra da ordem do mestre da guilda para proteger o que lhe é precioso, então ele tira seu cajado e cobre todo o acampamento com uma ampla barreira. Então ele diz a Mazeli para ter cuidado enquanto ele vai procurar por Clay. Nas linhas de frente, todos os soldados estão fazendo o possível para conter a horda gigante de goblins que avança da névoa. Enquanto isso, Takeru corre em uma velocidade anormalmente rápida e para diante de um grupo de goblins bloqueando seu caminho. Ele usa magia de endurecimento para tornar seu soco forte o suficiente para esmagar um goblin em uma rocha distante.
mas isso machuca seriamente sua mão. Ainda assim, ele sabe que precisa fazer algo logo, então pede a Bee para tirá-los de lá. Todos os aventureiros se abaixam enquanto Bee faz um Pikachu e frita todos os Goblins com um ataque de relâmpago em cadeia. Com isso, Takeru pergunta aos irmãos Fera, Diego e Orold por que foram empurrados para trás tão facilmente, e os irmãos explicaram que uma espécie de alto escalão, um sargento Goblin, apareceu do nada. Eles também mencionaram que conseguiram sair graças a Clay, mas não tem ideia de onde ele está agora. Enquanto começa a chover, Clay continua matando Goblins sem parar até que sua lesão ataca novamente, fazendo-o cair. O relâmpago de Bee o salva bem a tempo, e quando ele avisa Takeru que não deveria estar na linha de frente, Takeru o atinge onde dói e joga suas próprias palavras de volta para ele. Enquanto discutem sobre quem deve recuar primeiro, o Sargento Goblin aparece e pula sobre os dois com uma força aterrorizante. Os dois são cercados pelos lacaios do Sargento, e Clay diz a Takeru para fugir quando ele abrir uma brecha. Vendo que Clay não tem planos de recuar, Takeru pergunta se a ferida é uma lembrança de algo precioso para ele. Quando Clay confirma com raiva que é apenas uma marca de seus erros passados, Takeru me faz fritar todos os Goblins ao redor deles até ficarem crocantes, joga seu cajado para seu parceiro e rapidamente pega um pote de água de mana de dragão para despejá-lo nas costas de Clay. Clay fica perplexo enquanto Takeru tenta descobrir o encantamento para a recuperação permanente. Assim que ele diz as palavras mágicas, a ferida de Clay começa a se fechar e seu corpo começa a se transformar. Takeru observa maravilhado enquanto o Homem-Lagarto à sua frente se transforma em um Homem-Dragão e cresce quase o dobro de seu tamanho, parecendo ter retornado ao auge absoluto de sua juventude. Depois disso, Clay atravessa a horda de Goblins com suas garras nuas como uma tempestade furiosa e aniquila cada último Goblin até o nascer do sol. Enquanto Clay ri alto como um completo maníaco, o mestre da guilda se aproxima de Takeru e pergunta se ele foi quem curou Clay. Ele também diz que ouviu como Takeru fritou todos os Goblins com sua poderosa magia antes. Roto então pede a Takeru para confessar quem ele realmente é, e quando Takeru insiste que é apenas um amigável coletor de materiais de Rank F, o mestre decide deixar para lá, e promete recompensá-lo adequadamente por sua ajuda. Mais tarde, no final, Clay faz uma visita surpresa, e Takeru fica feliz em ver o grandalhão saudável novamente. No entanto, Clay insiste com raiva que ele definitivamente não está normal porque ainda se sente estranhamente animado por dentro. Quando o Homem-Dragão grita com ele para explicar o que diabos ele fez, Takeru responde que simplesmente usou magia de cura junto com um pouco de água mágica imbuída com a mana de um dragão antigo cujo nome ele não consegue se lembrar, e também acontece de seu pai ou a mãe de Bee ou algo assim. A explicação deixa Clay completamente sem palavras, e ele pergunta por que Takeru usaria algo tão incrivelmente precioso nele. Então Takeru explica que era uma emergência real na época, e ele fez o que tinha que fazer. Quando Clay então pergunta como ele pode usar magia de cura avançada, ele afirma que tinha uma imagem detalhada em sua mente, e seu vasto conhecimento do corpo humano tornou a magia bastante eficaz. Isso faz Clay se perguntar quem Takeru realmente é, exatamente. A pergunta repentina faz Takeru entrar em pânico, já que ele não quer perder sua vida pacífica revelando sua verdadeira identidade, mesmo que o supervisor nunca o tenha impedido de fazê-lo. Para sua surpresa, Clay não o pressiona por respostas e, em vez disso, caminha silenciosamente em direção à porta. Ao sair, Takeru diz que confia em Clay, e revela que ele realmente veio de outro mundo. O Dragonete sorri com sua honestidade antes de ficar completamente em branco de confusão. Takeru tenta explicar o conceito de reencarnação para ele, e Clay fica chocado que um garoto tão jovem já tenha visto a morte uma vez. Depois disso, Takeru explica toda a sua história. E embora Clay ache inacreditável, ele não tem escolha a não ser aceitar, já que a magia de Takeru não apenas o curou, mas o evoluiu de um homem-lagarto para um dragonete, que são os nobres ancestrais de sua espécie. Enquanto Clay está feliz, ele também está aterrorizado com o poder avassalador que o fez perder o controle de si mesmo. Takeru diz que não é grande coisa, já que ele está de volta ao normal agora, e tudo o que ele precisa fazer é manter a calma e evitar ficar com raiva. Isso realmente irrita Clay, e o homem diz a ele para começar a levar a vida mais a sério a partir de agora. Ele decide ensinar isso a Takeru, fazendo-o seguir suas ordens por um dia inteiro. No dia seguinte, Takeru vai a uma loja de equipamentos para comprar algo, e uma alegre garota fera, dona do lugar, o cumprimenta feliz. Quando Takeru pergunta se sua loja lida com equipamentos de coleta de materiais como suas tesouras, a garota diz que não, mas ela o reconhece instantaneamente como o famoso coletor da cidade e se apresenta como Ribel. Ela diz que talvez possa ajudar porque seu chefe é o renomado ferreiro Groas.
embora ele provavelmente fará Takeru fazer um trabalho em troca. Takeru fica feliz em ajudar, então ela o leva para dentro. Onde ele fica maravilhado com o trabalho incrível da equipe de ferreiros, Ribel diz que também acha fascinante e sonha em alcançar o nível de seu chefe um dia para que possa forjar uma espada digna de um verdadeiro herói. Depois disso, eles entram no escritório do chefe, e o velho imediatamente questiona quem ela trouxe consigo. Ela diz orgulhosamente que ele é o famoso coletor, mas o velho não parece tão impressionado com sua reputação. Ribel sugere animadamente enviá-lo para minerar Hildra para que possam forjar uma espada poderosa para a competição. Grohas responde com raiva que nenhum coletor ousaria ir a um lugar tão perigoso, mas Ribel argumenta que ele não pode saber, a menos que pergunte a Takeru primeiro. Takeru observa silenciosamente os dois discutirem sobre o prazo até que Ribel agarra a barba do pobre velho, exigindo saber se ele pode fazer uma espada melhor com materiais de qualidade de lixo. Grohas grita de volta que a mina de Hildra em Ryuta não está apenas cheia de monstros, mas há até rumores de demônios à espreita lá. Ribel de repente se lembra que essa foi a razão pela qual a mineração de minério de Hildra havia parado, e ela percebe que esqueceu de mencionar isso a Takeru. Grohas a repreende, dizendo que ela não pode ser uma ferreira se não valoriza a vida dos outros, e ele se recusa a enviar um jovem em uma missão tão perigosa. Ouvindo isso, Takeru pergunta calmamente se o chefe estaria disposto a forjar um par de tesouras especiais para ele se ele trouxer minério de Hildra das minas. Grohas se pergunta se ele é surdo, mas Takeru puxa com confiança a garra de um monstro que nem mesmo aventureiros de Rank B conseguiriam abater. Com isso, ele parte para as minas Ryuhai em uma carruagem. No caminho, ele ouve uma garota mencionar como plantas venenosas apareceram em uma vila próxima, e um homem diz que há rumores estranhos sobre a floresta também. Takeru se pergunta se isso pode ser culpa dele, mas ele rapidamente descarta o pensamento e desce em uma fazenda de cavalos. De repente, ele ouve uma voz alta reclamando, e acaba sendo uma elfa que está com raiva porque o vendedor lhe mostrou um pássaro fofo em vez do cavalo voador branco que ela pediu. O vendedor explica que tudo usado para viajar em sua fazenda é chamado de cavalo. Dialf se desculpa, e o vendedor diz a ela que ela pode encontrar o que procura em Vaso, a nação dos anões. Takeru fica surpreso que eles estejam indo para o mesmo destino, mas ele decide fazer uma parada rápida para coletar materiais da floresta primeiro. Enquanto está no meio da colheita de algumas flores, Takeru ouve um rugido familiar ecoando em algum lugar próximo. Como esperado, ele descobre que a fonte do barulho é a barriga faminta da elfa, então ele lhe dá um pouco de água e comida. Ela o agradece por salvá-la uma segunda vez, mas como ela não tomava banho há séculos, ele usa magia de limpeza nela antes que ela arruine sua imagem fantasiosa de elfos. A elfa fica maravilhada com sua magia e se apresenta feliz como Velverida Brolite. Quando ele tem dificuldade em dizer seu longo nome, ela diz para ele chamá-la apenas de Vel. Depois de mostrar sua gratidão, Takeru começa a se afastar, mas ela o impede porque os elfos sempre pagam suas dívidas. Quando ele diz que só ajudou por bondade, ela insiste em ajudá-lo com seu trabalho, e Bi parece bastante satisfeita com a ideia. Mais tarde, ela orgulhosamente mostra a ele um raro cocô de tamanduá que encontrou por aí, mas ele diz a ela que é apenas uma rocha. Ela volta novamente uma segunda vez, mas desta vez ela acabou de encontrar cocô de verdade. Enquanto ele a observa brincar com Bi quando ela encontra um cogumelo venenoso, ele percebe que os dois bobos estão no mesmo nível mental. Mas quando é hora de montar acampamento, ela surpreende Takeru dizendo que ele deveria usar lenha em vez de pedras mágicas para que outros aventureiros soubessem que é um local seguro. Mais tarde, ela retorna carregando um tronco inteiro em vez disso. Quando Takeru reclama, ela diz para ele relaxar, então joga o tronco no ar, o corta em 100 pedaços iguais com suas adagas e os aterrissa em uma pilha perfeitamente organizada, pronta para uso. Enquanto Takeru se pergunta se todos os elfos são tão selvagens, ele avalia suas adagas e fica impressionado, porque são as primeiras armas de rank A que ele já viu. Mais tarde no jantar, Vel e Bi derretem instantaneamente quando provam seu ensopado finamente cozido. Depois disso, ela pergunta se ele está indo para Vosso, e Takeru confirma que está indo para lá para minerar minério de Eldra. Quando ele pergunta sobre o motivo de sua viagem, ela diz que está procurando um corcel divino branco para sua irmã. Vel se sente mal por ele continuar a ajudá-la enquanto ela não faz nada, então Takeru se oferece para contratá-la como sua guarda-costas. Ouvindo isso, ela fica animada com a ideia de ser a espadachim que protegerá seu mestre, mas ele acrescenta que também quer que ela o ensine o bom senso. Vel fica chocada que é tudo o que ele quer dela e acredita que o reencontro deles foi o destino.
Takeru cora quando ela sorri e aceita sua oferta para se tornar sua guarda-costas. Mas ele fica realmente irritado mais tarde naquela noite, quando seu ronco barulhento e irritante o mantém acordado o tempo todo. No dia seguinte, os dois finalmente chegam à ponte que leva a uma grande cidade. E o primeiro lugar que visitam lá é um restaurante onde experimentam a especialidade anã chamada rolos de carne de Duke. Após a primeira mordida, Vel diz que a comida tem um sabor tão incrível quanto sua amiga lhe disse uma vez. Quando Takeru pergunta se sua amiga também é uma elfa, ela diz que sua amiga é na verdade um homem lagarto. Ela explica que ele foi honrado com o título de Rei Dragão e pensa que Takeru pode tê-lo visto, já que ele viajou para Belcane da última vez que ela o viu. Naquele momento, Clay de repente intervém, dizendo que ele fez mais do que apenas ver Takeru. Vel o cumprimenta casualmente, mas Clay olha de soslaio para Takeru e o lembra que ele nunca se despediu antes de partir. Takeru insiste que deixou um relatório na guilda, mas Clay ainda está irritado porque seu relatório foi terrível. Enquanto Vel continua mastigando rolos de carne, Takeru choca completamente Clay ao dizer que planeja coletar minério de Hildra na mina Hyuhai porque ele acha que é um trabalho muito difícil para alguém de seu rank. Mas Takeru diz que eles realmente pareciam precisar da ajuda dele. Clay espera que ele esteja fazendo isso por um bom preço, mas quando Takeru lhe diz que ele receberá um par de tesouras personalizadas e alguns potes que ele pode usar para fazer rolinhos primavera, Clay admite que ainda não consegue decidir se Takeru é simplesmente muito gentil ou apenas estranho. Dito isso, Takeru diz que é hora de partir, mas Bi e Vel argumentam que eles deveriam pelo menos ficar para a sobremesa. De repente, Clay se oferece para se juntar a ele em sua jornada para Vosco também, já que ele precisa consertar sua lança lá. Ouvindo isso, Vel pergunta se ele também vai se tornar guarda-costas de Takeru como ela, e Clay admite que também gosta da ideia. Com isso, Takeru ganha um velho samurai excessivamente sábio e uma elfa linda, porém desajeitada em seu grupo, mas ele tem um estranho bom pressentimento de que sua jornada não será tranquila. Fora de vaso, Takeru percebe que há uma enorme fila de espera no posto de controle, mas Clay consegue uma entrada especial para eles porque disse ao guarda que veio encontrar um velho amigo seu. O guarda os leva para dentro enquanto explica a história de Vuzul, que foi originalmente construída em cima de uma mina de ferro, mas agora é uma cidade subterrânea lindamente construída. A turma fica maravilhada com a grandiosa vista e o guarda diz ao Sr. Clay que o próprio rei deseja encontrá-lo em breve. Quando Takeru pergunta curiosamente se ele é realmente amigo do rei, Clay admite desajeitadamente que é verdade, para o bem ou para o mal. O guarda menciona animadamente que Clay salvou o país da ruína há muito tempo, quando derrotou o rugidor Rei Trovão Zengun. No entanto, Clay o corrige, dizendo que não é realmente verdade porque os anões eram muito fracos naquela época, então um demônio os forçou a pagar tributo regularmente. Mas aquele mesmo demônio voou e desapareceu quando viu Clay. O guarda mostra orgulhosamente a todos a enorme estátua com a aparência de Godzilla com o nome de Clay gravado na parte inferior, feita para celebrar seu ato heróico, o que realmente envergonha o time do velho. Mais tarde, no castelo do rei anão, Clay começa reclamando da estátua gigante feita dele. Enquanto os dois discutem como crianças pequenas, Takeru se apresenta educadamente ao rei, e o rei diz a ele para deixar as formalidades de lado e dizer o que veio fazer. Takeru entrega uma carta de apresentação escrita pelo mestre Grouhas solicitando permissão para entrar nas minas. O rei pergunta a Takeru se ele sabe sobre o terremoto de cerca de um mês atrás, após o qual as minas foram completamente tomadas por demônios. Takeru diz que está totalmente ciente, e Clay garante ao rei que ele e a elfa habilidosa servirão como guarda-costas de Takeru. Ouvindo isso, o rei lhes concede permissão para ir e impõe uma missão para descobrir a verdade por trás dos demônios, o que irrita Takeru, já que ele só veio aqui para minerar um pouco mais. Depois disso, a turma se encontra com Zamboa, que será o guia deles pelo túnel que leva às minas. Lá dentro, Takeru surpreende Vel ao invocar uma bola de luz primeiro, e então usa um feitiço que faz uma cópia do mapa original que funciona como um GPS ao vivo. Com isso, ele se aprofunda na mina, mas tudo o que encontra são materiais de baixa qualidade. Nesse momento, Bi sente algo se aproximando, e todos se preparam para lutar contra o que quer que esteja vindo. Ele usa a busca para confirmar que há dois monstros voando rapidamente em direção a eles. Clay crava sua lança no primeiro, enquanto Takeru paralisa o segundo, deixando Vel cortá-lo com suas adagas. Mesmo coberta de sangue de monstro, ela pula animadamente, perguntando a Takeru que tipo de magia ele acabou de usar. Mais fundo na mina, ele sente a pressão mágica ficando mais forte e caminha até um beco sem saída porque pode sentir Ildrit, que é uma versão pura e mais forte de Hildra, depois que ele diz aos outros para se afastarem porque ele quer minerar usando seu próprio método.
Takeru endurece as paredes ao seu redor e lança bolas de fogo que explodem no impacto bem no centro. A explosão espalha cristais de Yldrite por todo o chão, e Zamboa não consegue acreditar que eles descobriram uma veia inteira do material raro. No entanto, a celebração deles é interrompida quando Bee começa a fazer barulho, e todos ouvem o som de passos pesados se aproximando. Zamboa entra em pânico porque é um demônio, então Takeru diz a Clay e Vel para deixá-lo cuidar disso. Clay o avisa que ele não tem ideia do que o inimigo é capaz, mas Takeru avança silenciosamente e afirma que sua presa chegou. Clay grita que é um demônio, mas Takeru e Bee começam a babar porque faz muito tempo desde a última vez que comeram suculentas patas de caranguejo. Mas é aqui que esse vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir. Vejo você na próxima vez.